Eba, vai começar. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Ah, ótimo. As notificações de calendário estão simplesmente loucas, sem parar. Que beleza. Ai, bom dia. Cadê a Aline? Com a Aline, com vocês, Mundo Mascolab. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Quem for assistir gravado depois, vou logo avisando que talvez tenha duas partes, porque eu acho uma hora muito pouco. Ai, gente, cenário pronto aqui. Vamos ver se eu consigo. Se vai dar certo, porque essa coisa do Instagram permitir mais de uma conta com a mesma senha, na verdade tem me preocupado. Oba! Ê! Vai funcionar, hein? Atenção! Vai funcionar. Pede para entrar, Aline. Você entrou? Agora vê se aparece autorização para entrar. Vai funcionar. Isso! Enviou uma solicitação. Vai funcionar, tá funcionando. Bom dia, Karine! Ai, Karine! Deixa eu ver, cadê a Aline, gente? Oiê, peraí, deixa eu virar minha câmera. Bom dia! Oi, bom dia, tudo bem? Ei, bom dia! Vamos compartilhar sua experiência de live aí. Ai meu Deus. Que legal, cara. Eu tava tentando lembrar qual foi a última vez que eu fiz uma live. Ah, Quer dizer, eu não fiz live. Essa é a primeira. não? Eu já entrei ao vivo várias vezes, mas live, assim, com outra pessoa, não. Estamos, a Bia chegou, bom dia. Vamos dar bom dia para. Olha, o pessoal entrando. Ai, ai, a minha primeira também, somos todas iniciantes, então, pessoal, não estranha assim o nervosismo, estamos tentando fingir naturalidade. Estamos tentando. Nada, a gente é super. É porque a gente é tímida, a gente não é da galera que quer fazer live todo dia. A gente é da galera que quer compartilhar a nossa experiência. Então vai ser natural, cara. Foi isso, Bom né? dia, Pô. Carininha. A Bia. Outro Ó, dia Carol, eu vi a foto de bom vocês, dia. das meninas da É. faculdade. Que grupo legal, né? Ah, é muito bom. Mesmo nesse contexto que estamos vivendo aí da quarentena, a galera se junta virtualmente, é esse momento, assim, né? A Beatriz, respira fundo, vai ser lindo. Obrigada. Ai, Os gente. cards de perguntas estão aparecendo? Então, estão Hein, aparecendo. pessoal? Vamos testar? Aqui, Vamos testar. Gente, a gente vai tentar acompanhar as dúvidas de vocês aqui. Vocês podem escrever normal no comentário. Mas para quem está prestando atenção, no campinho do comentário, do lado de comentar, tem um cardzinho com uma interrogação. Então, se vocês quiserem deixar pergunta ali, também pode ser legal. É um recurso bacana para a gente testar. E, gente, não conheço a timidez. isso, Anne Karine, é. você está sendo A irônica. Não conheço. Raíla, o que ela faz é o perfil da Raíla, querida, bom dia, bem-vinda. Lindas. Ah, gente, que bom que estamos aqui Mulherada, para meu fazer isso. irmão! Meu irmão! E, Ô, Igor! Lindo! Não. Vamos lá. Gente, galera vamos lá. boa. Por que a gente está aqui, né? Por que estamos É. todos no planeta? Mentira, não vou fazer a história do zigoto ali. Quando eu falar. Era uma vez. Era uma vez o zigoto. Não, eu não sou. Todo mundo sabe que eu adoro falar, né? Então eu vou me centrar. Acho que meu nervosismo só está aqui. Foco, é. Quanto foco. É. Por que a gente teve essa ideia? Não é porque todo mundo está fazendo live, mas é porque a gente assumiu para a gente uma missão de tentar compartilhar com as pessoas as nossas próprias mudanças para fazer o mundo com menos impacto, ou seja, o nosso impacto ser menor no mundo. Então, para isso, a Isso. gente, a gente fechou uma parceria. Isso vai fazer. Eita, vamos lá. Fez um ano, né?
Um ano e pouquinho. Fiz, da parceria, 2 anos do Mundo Mascolab e 1 ano que eu tô junto. Aí o Mundo Mascolab nasceu do seguinte cenário. Eu decidi, em 2018, fazer um período sabático, como diz a Aline, o período sabático do capricorniano é organizado. Eu defini que eu ia ter experiências que eu ainda não tinha tido. E aí decidi fazer o voluntariado internacional. E na hora de decidir o voluntariado, eu também optei por ter experiência de morar em Portugal, que é a minha segunda pátria, para quem não sabe, desde que eu tenho 15 anos, eu sou portuguesa, tenho família e sempre tive vontade de viver fora. Eu falei, eu preciso desse momento agora e vai ser agora já. E aí 3 meses depois eu estava em Portugal. E aí optei pela Nova Zelândia porque eu sempre tive essa conexão com o meio ambiente. Sempre foi uma referência para mim, que se eu escolhesse um voluntariado, seria na área social ou na área ambiental. E a Nova Zelândia, para mim, era tipo, já que eu vou para fora, eu vou para uma fora longe. E aí o Mundo Mascolab nasceu basicamente porque eu queria passar a minha experiência de mudança, porque eu tinha, na época, há 2 anos atrás, eu tinha visto muito canal na internet, mas não via muitas pessoas compartilhando a própria experiência de mudanças para causar menos impacto no mundo, né? E aí eu falei, vai, né? Vou compartilhar aqui, vou começando a compartilhar e vai ficando, porque meu intuito era só passar essa mensagem. E aí eu fui fazendo o Mundo Mascolab viajando. Foi quando eu realmente tive a noção do que era uma cidadania ambiental, o que era a consciência no dia a dia de você viver em sociedades que já têm no seu dia a dia a separação dos resíduos, a consciência do uso, a consciência do social, a consciência da destinação das coisas, enfim. E assim foi na Nova Zelândia. O que é possível, né? Que é possível. A testemunhar. É possível testemunhar e, assim, sempre tive uma relação muito forte com o meio ambiente, desde pequena, mas eu nunca tinha consciência de que eu fazia parte disso. Eu acho que foi isso que mudou dos anos pra cá. E aí... Chegou outra pessoa aí falando contigo. Vamos ver. Bom dia, galera. Vai entrando aí. Deixa eu ver. Quem que chegou? Ai, gente. Parei. Alô! Rock. Oh, fã linda. Eu que sou sua fã. A gente vai ficar aqui falando isso de fãs até amanhã. E aí o Mundo Mascolab, ele foi isso, assim. Ele foi pensado para compartilhar as minhas experiências e as minhas dificuldades. Porque não é trivial você tentar caminhar no sentido oposto do que o mundo ao seu redor caminha. Então, acho que eu queria compartilhar esse aprendizado. Quando eu cheguei aqui, voltei para o Brasil em setembro, foi um choque, né? Porque eu saí do mundo, de um outro mundo, para cá. Aí, a primeira dificuldade que eu tive na época foi porque eu me mudei, né? Antes de ir para Portugal, eu me mudei para o Nordeste. E era um hábito que eu nunca tive de usar canudo. E aí, eu acho que a ficha começou a cair no momento em que eu comecei a perceber que todo dia que eu pedisse canudo, vinha um coco, vinha um canudo dentro. Eu falei, eu acho que eu vou ter que fazer um pouco mais de adaptação física concreta. Compartilhei essas ideias com a Aline, que também tem essa mesma vibe. Quando chegou em dezembro, janeiro, eu falei assim, cara, eu vou convidar a Aline para participar do Mundo Mascolab, porque ela passa pelo mesmo processo que eu, e ela tem o mesmo perfil que eu tenho, ela tem a mesma consciência que eu tenho, e talvez antes de eu ter essa consciência de forma mais concreta. E aí convidei a Aline, que eu conheço, gata, você não sabe, mas a gente vai fazer 10 anos de amizade. Eita, não começa a contar essa parte não, que vai entregar. Concretizei. Mas aí me conta como foi receber o convite para participar. Quando, né, a gente já tem esse relacionamento de longos anos assim, né, se conheceu no mundo profissional, trabalhando com turismo, e aí já né, desenvolvemos essa amizade, então mesmo fora do trabalho a gente continua sempre trocando ideias sobre os mais diversos assuntos, né? Então essa preocupação ambiental sempre foi algo em comum que a gente teve, de compartilhar angústias e tal. E ao mesmo tempo que ela estava tendo essa experiência, eu tinha resolvido fazer uma nova graduação na área de gestão ambiental para poder
mergulhar mais a fundo nesse assunto, né? Porque eu estava falando para ela, não vamos contar a história toda do zigoto, desde que a gente nasceu, mas desde criança, assim, né? Eu fui educada na praia catando lixo antes de qualquer coisa, assim, As né? loucas, né? Então é uma coisa que vai, assim, né? A gente passa a vida toda olhando, né, com um olhar assim, o que que eu posso fazer, assim, né, de benefício. Só que é um tema que recentemente ganhou uma dimensão bem maior no mundo, né? A gente fica vendo aí esses movimentos aí tentando de combate ao aquecimento global. Hoje em dia a Greta já, né, com seus 16 anos, assim, já está desenvolvendo isso. Você vê nas escolas crianças já aprendendo educação ambiental, reciclagem desde o jardim da infância. Não foi assim na nossa geração, né? Só que agora a gente está vivendo tendo essas experiências e é legal porque é isso. Como nós nos encontramos nesse tema de interesse em comum, a gente foi vendo agora com o mundo da internet, de Instagram, essas coisas, a gente vê quantos perfis assim, falando sobre isso, querendo compartilhar essa experiência para isso. Vamos trazer, eu digo assim, vamos trazer mais pessoas para o lado verde da força, né? O lado verde da força funcionando. Então é isso, assim, né? Eu busquei estudar, porque é uma coisa também que eu sempre gostei, assim, de me aprofundar nos temas. Eu falei, é tudo a ver, né? Porque entrando nesse projeto junto com a Agnes, a gente vai poder ter voz, né? Pegar tudo aquilo que a gente está aprendendo, tendo experiência na vida real, para poder colocar em prática. Como se, assim, foi um dos meus estágios, vamos dizer assim, da faculdade. E foi no momento que estava tudo acontecendo, né? Você estava na faculdade, estava no trabalho. E assim, sempre buscando essas experiências, né? De fazer, tipo, ao longo do tempo aí, fiz o curso de compostagem, de horta urbana, e aí você aprende. A composteira que eu tenho hoje em casa foi uma palestra que eu fui e o pessoal doou a composteira, né? Então aí a gente começa a adotar práticas na nossa vida, né, no nível pessoal e tentando olhar para alguma coisa assim de forma comunitária, o que que pode, e aquilo que a gente estava falando, né? Acho que a gente pode até passar para o item que a gente tinha discutido ontem, que era nessa área ambiental tem os R's, famosos R's, né? De reciclar, reutilizar. E o R que a gente estava discutindo, chegou a essa conclusão, o mais importante de todos é o R do repensar, né? Que é onde tudo começa, né? Exatamente, porque todos os outros derivam desse, né? Você vai assim, por que eu uso descartável? Se você para assim, vou repensar e passa a reutilizar outros, né? Outros tipos de, né? Em vez de usar um copo descartável, você vai ter um copo reutilizável que você vai usar várias vezes. Então, você vai repensar a forma de você tratar o seu resíduo. Então, você vai passar a pensar em como reciclar, como reutilizar, e aí, né, daí por diante, assim. Então, plantar sementinhas de dúvida na cabeça das pessoas, né? De convidar as pessoas para essa reflexão. Porque eu acho que a gente passou por uma geração, a geração da Greta, ela está trazendo um pouco mais essa tendência, essa provocação para que as pessoas repensem a sua forma de consumir, a sua forma de agir, de uma forma um pouco mais confrontante, né? Porque é a geração que de fato vai ser diretamente impactada. Não que a nossa não esteja sendo diretamente impactada, já estamos. Mas talvez no ritmo que está, essa próxima geração vai ser uma geração que vai ter muito mais dificuldade que a gente tem hoje. E aí, na nossa geração, eu aprendi ainda um pouco da reciclagem. Eu aprendi um pouco de reciclar. Só que reciclar é o fim da cadeia dos R's, né? É assim, sim. Se você não conseguir se comportar com o meio ambiente no seu dia a dia, com a sua consciência, e não tiver outra saída, a reciclagem é uma saída. Mas antes disso, tem todo um processo. Então, a nossa geração aprendeu muita coisa relacionada a isso. Usa sua própria caneca. Então, no meu trabalho, já há 10, 15 anos atrás, já tinha essa preocupação de não colocar um copo plástico, né? Por uma lógica industrial, econômica. Tipo, é para economizar dinheiro. Não é para não impactar o meio ambiente. Então, ainda tinha um pouco dessa consciência. E aí, agora, a gente já começa a ter um pouco mais de acesso à informação. E aí, eu acho que isso do repensar
é assim, ok, não tá normal. Eu acho que começa assim, não tá normal. Assim, do jeito que a gente está vivendo, não dá para viver sem pensar no impacto que você tem. E aí, Sim, a gente estava conversando sobre as primeiras mudanças que a gente foi adotando, né? Muitas delas sim. inconsciente. É uma consciência muito superficial. E muito comum, a coisa do canudo. Quem me conhece aqui, Karine e Jéssica estão aqui me assistindo, sabem a catação de lixo, de botar na bolsa. Isso é uma coisa que a gente faz depois de certa consciência. Não, você já começa a se incomodar. Quando você começa com o processo de repensar suas atitudes, e eu acho que entra uma relação muito humana aí, né? É a necessidade Cada passo que você dá, você tem mais um filtro, né? Eu acho que a gente de coloca um avançar. filtro novo. Tudo que você vai consumir, que você vai comprar, que você vai agir, você passa a colocar esse critério, assim, né? O critério ambiental, assim, que impacto isso vai causar? E é o que você falou, de mudanças possíveis, né? Essa palavra eu acho que é bom a gente destacar aqui, que é essa ideia. A gente está falando com várias pessoas, espero que além de quem está ao vivo aqui, depois isso vai se disseminar para quem não pôde assistir ao vivo, que é olhar para a sua realidade, né? O que é possível para você hoje? Eu tenho assim, essa live é um exemplo, né? A gente está dando um passinho que até outro tempo atrás eu falei, que isso, ao vivo nunca. E a Nada a gente vai ver. dando um passinho, e a gente vai se superando. Então é assim, que passinho eu posso dar hoje, né? A gente tem uns exemplos aqui para dar para vocês, para mostrar quantas possibilidades, e cada um vai olhar para a sua realidade e ver o que eu posso fazer hoje, o que se encaixa, né, na minha realidade. Eu vou botar uma meta de fazer uma mudança por mês, uma por semestre, ou a mudança do ano, o que for, né? Se isso tocar em você e falar assim, eu posso fazer a minha diferença, né? O que eu vou... A Bia chegou. Oi, Bia. Mas vale Meu Deus, olhar Emanuel. nessa mudança, porque Sim, depois que sim, você coloca. exatamente, de colocar esse critério. O que eu posso repensar, né, nos meus hábitos, na minha vida hoje, para contribuir com esse movimento, né, de regeneração do planeta. E é Porque interessante. acredito que é isso, né? A gente está vivendo esse momento de virada. Você Quero citou bem a acreditar. questão da a mudança possível, tinha a ver bem com isso mesmo. Assim, quando eu escolhi essa expressão, eu pensava assim, cara, remar contra a corrente no seu dia a dia é um desafio seu. Primeiro você começa com você. Ah, mas eu não sou capaz de mudar o mundo. Esquece esse raciocínio. Você tem que mudar o seu. E a sua parcela de contribuição. E aí, se cada um fizer uma parte, são vários pequenininhos fazendo. Imagina, 7,5 bilhões de habitantes no planeta. Não é possível É, que uma pessoa não faça tem diferença. até uma, tem até uma frase que brincam assim, ah, mas era só um canudinho, eram 7 bilhões de pessoas, né? Ah, Então, vamos. a cada mudançazinha, né? Cada mudançazinha dessa pode ter esse impacto gigantesco se cada um tomar sua atitude individual. Canudinho. Canudinho é um bom exemplo. O canudinho foi uma coisa que nunca me impactou diretamente, porque eu simplesmente não usava. Eu sempre achei canudo frescura, vou falar. Frescura para bebida alcoólica, frescura para açúcar, frescura, sempre achei. E sempre vi pessoas com dificuldade de sucção usarem canudo. Então eu tinha sempre essa questão. Quando eu comecei a perceber que morar no Nordeste, para todo copo e todo coco, assim, para você tomar o coco, se você não avisar para a pessoa que você quer no copo, ele vem invariavelmente com canudo, ponto. É. Aí eu falei, eu vou ter que fazer a adoção de canudo. Mostra aí, Aline, cadê? Aqui eu trouxe o canudinho para mostrar, Com a com a limpeza. escovinha, para quem nunca viu, né? Porque pode ter pessoas que não estão tão familiarizadas, mas a gente tem um canudinho e uma escovinha para Costurei, lavar o canudinho. Essas, costurei, ó, ou seja, reutilizando o seu tecido, eu utilizei fazendo é isso, né? costurar, eu utilizei conhecimento de costura que eu não usava há muito tempo. Aí a história Muito do bom. canudo. O que eu e a Aline falamos com relação a essas mudanças, né? Ah, a Bia tá falando que ganhou o canudo que eu dei para ela. A gente faz isso também. A gente planta sementinhas, às vezes, assim, dando um presentinho. É um presentinho delicado, assim, tipo, sutilmente um toquezinho básico. Não, mas aí É, a questão de navegar contra a corrente. Não era só a questão de adotar, né?
Aí eu me preocupei a começar a conversar com os garçons para sinalizar que era importante e tal. Aí, meses depois, veio a questão da lei, que já estava sendo discutida, a lei municipal, etc., para desfazer o canudo. Uhum. E aí vieram dois outros problemas. A minha adaptação a canudo, que era mais uma coisa para carregar na bolsa. Ia ser qual canudo que eu escolher, porque o de vidro se cai e quebra, se é o de bambu fica sujo e não sei o quê. Então, assim, além da escolha da mudança, tem também uma questão em que você começa a se envolver num outro debate que, se você travar no debate, você não adota a mudança. Então, esquece a questão depois disso. Ah, não, mas o inox, ele dura para a vida. Ah, mas o vidro, ele quebra e depois você não descarta. Faz um passo de cada vez. Então, a mudança possível é nesse sentido. Muda primeiro uma coisa. Aí depois você percebe que vai adaptando, que tem outros questionamentos, e as questões não vão parar de existir, tá? Porque a sociedade ao teu redor vai ter outras questões em relação a cada passo que você dá. Mas não é para deixar de dar o passo, muito pelo contrário. É para ir dando um passo, né? Consciente de cada vez. Aí eu achei interessantíssimo, porque aí você começa a influenciar a família, e ainda sobre a questão da própria canequinha e do canudo, chega a minha mãe com a seguinte solução. Olha que bonitinho. Eu nunca tinha visto isso. Aí tem uns 3 meses eu mostrei aqui. Uhum. É Muito legal isso. Que são as inovações, né? Que as empresas estão vendo essa tendência e estão trazendo soluções que antes não existiam, né? E aí é que começa a chegar a questão das mudanças possíveis. Ou seja, cada passinho de cada vez, a indústria começa a perceber que ela também tem que mudar. E que quem não sair na frente, ou quem não tentar pegar esse ritmo de mudança, de um novo mundo que vai vir, ele tem que vir, não tem outra opção. Ele vai vir mais rápido ou mais devagar, mas ele vai aparecer. Sim. Então, e assim, conforme as pessoas vão demonstrando essa preocupação, né? Mesmo que você chegue num lugar, fala assim, esqueci meu canudo, e você comenta, e aí as pessoas já ouvem aquilo, ou tem lugares, bares que você vai que oferecem o canudo. Tem uma lanchonete aqui que eu tomo um açaí e o canudo é deles, ele já tem o canudinho que é de vidro, no caso lá, e oferecem. Então já é alguma coisa que as próprias empresas, né, os restaurantes, vai ser um sonho um dia que você não precisar carregar o seu canudo, porque em todo lugar que você chegar vai ter o canudo reutilizável, aí você não precisa carregar só na bolsa. E né? Então é um movimento que está acontecendo, né? E que não vai levar 60 anos, né? E que a gente tem percebido é isso, cada vez mais as mudanças vão acontecer num ritmo muito mais apertado e torcendo para que elas aconteçam nesse ritmo mais acelerado mesmo, porque é o que o planeta está precisando. Basicamente, o planeta está se comportando com a nossa ausência temporária. Exatamente, exatamente. E assim, esse tema assim, né, das mudanças que as empresas estão implementando é até um gancho para a gente olhar para o seguinte, né? A gente está falando de um mundo que a gente vive, que é um sistema majoritariamente capitalista, baseado em muitos produtos o tempo todo oferecendo, vendendo, e as pessoas achando que a felicidade está em comprar as coisas. Então é mais um tema para a gente repensar, assim, né? Porque além do tipo de coisa que você compra, é o tanto que você compra, você precisa daquilo tudo. Então é um convite a falar assim, quantidade, o volume de coisas que são produzidas que demandam recursos naturais, demandam água e energia, é tudo isso assim que está envolvido, né? Então quando a gente começa a olhar qualquer tipo de produto, né, de coisa que é produzida, tem um certo impacto. Agora, qual é o tamanho desse impacto, o volume desse impacto, né? Até assim, por exemplo, essa blusa que eu estou vestindo, eu comprei ela num brechó. É um brechó aqui em Macaé, e que tem toda uma curadoria, tem toda uma tendência, assim, vários vindo, né, de pessoas que têm uma seleção da qualidade das peças, das pessoas, porque tem gente que compra roupa, compra, e aquilo fica no armário e a pessoa usa uma vez, quando isso poderia estar participando de uma cadeia que sugira, né? Então é de repensar o consumo em diversas frentes, assim, né? A gente tem, e é isso, tem opções e possibilidades. A gente tem que buscar e correr atrás disso e ver. E quando eu não gosto, né, enjoei dessa blusa, vai lá comprar outra, não, eu posso levar ela para o brechó vai revender e eu compro outra e a coisa está girando. Então, o mesmo produto que estava só virando lixo, que é isso, né, nesse mundo do fast fashion e tal, você tem a cada, né, não sei quantas
Eles chamam temporadas assim ao longo do ano. Antigamente era outono, inverno, primavera, verão. Agora você tem... Então, assim, isso são matérias-primas sendo tiradas da natureza, fora todos os outros impactos assim dessa indústria, né? A gente tem essa coisa voltado da questão da repensar, né? Assim, antigamente você comprava roupa pelo fato de que você precisava, e o seu precisava é um precisava muito teórico, muito precisava em relação a quê, né? O quanto que você usa isso. E aí, tem uns comentários aqui, Agnes, só para a gente não perder que o pessoal está comentando, é interessante a gente responder aqui, interagir. Da questão do canudo descartável que se tornou proibido pelo copo descartável. Assim, tem a questão do... Tem duas questões aí, na verdade, né? Que aí a gente estava conversando sobre isso ontem. Muitas das mudanças que a gente tem adotado, elas estão voltando... Nós que já nos adaptamos à mudança, tivemos que dar um passo atrás em função do coronavírus. Isso é um ponto. Então, a gente está tentando não se culpar por ter que resgatar hábitos que a gente deixou de lado, porque não está tendo coleta de lixo reciclável, eu estou acumulando em casa, o condomínio ainda não tem esse hábito, agora tem menos ainda, porque manda não separar, deixar tudo junto, então eu estou voltando a juntar lixo no mesmo, né? Vamos meditar sempre, todo dia. Mas, os desafios não acabam, gente. Isso aí é bom, a gente quer trazer assim, a realidade é que é uma luta mesmo, porque a gente ainda está num movimento em que a maioria ainda está seguindo outra corrente, né? A Aline até comentou aqui que às vezes você está caindo da bolsa e as pessoas olham como se você fosse um ET. E é mesmo, e assim, você tem aqui pouco se importar com isso, e na verdade tentar fazer graça, de eu faço piada e tal, mas é plantar aquela sementinha, né? De falar assim, é engraçado, né? Mas que bom que eu estou deixando de gerar esse lixo. As crianças que estão vindo por aí já vêm com outra cabeça, porque eles já estão nascendo num mundo que isso já existe, né? Então, assim, a resistência vai sempre existir, vai existir alguns retrocessos em alguns momentos, quando o contexto for desfavorável, mas, assim, a gente vai dando um passinho de cada vez, às vezes a gente tem que dar uma pausa, mas é seguir assim, porque é aquilo, o repensar vai estar sempre com você, você vai estar sempre com aquele incômodo, sempre com aquela necessidade de ir em busca de uma solução, né? Às vezes a solução não vai vir de você, mas quando tem muitas pessoas pensando naquele assunto, a solução aparece e a gente vai continuar seguindo, assim, né? Porque quanto mais pessoas tendo esse questionamento, né? Ela falou aqui até que no ateliê dela Oi? A produção dela também, a preocupação de não ter plástico desde a produção até a entrega do ateliê. Muito legal. A Aline, do ateliê da Lamoy, ela trabalha com bordado, com costura, com algumas coisas assim, dá cursos. Então, olha só, uma pessoa que é uma até disseminadora da informação, né? Porque você, quando tem... É isso, eu acho que cada um tem os seus canais, assim, né? De disseminar aquele questionamento importante. Então, a gente tem sempre a oportunidade de ir falando sobre isso, porque quanto mais pessoas falando sobre isso, as pessoas vão vendo que é um assunto importante e tal. E, no fim das contas, vai vendo assim, o benefício é muito maior do que o trabalho que dá, do que, né? Que todas as outras qualquer outra coisa. Então, é isso, assim, a gente faz esse apelo, assim, cada um possa usar a sua voz para poder disseminar essas ideias, né? E do seu jeito, né? Porque a gente acaba a gente começa a disseminar essa mudança na família mesmo. Porque você sei lá, você sai para jantar com a família, né? Quando a gente ainda tinha esse benefício de desfrutar da que logo família. Voltará. Logo, em breve, voltará. E se Deus quiser, voltará para melhor, para uma consciência maior. E aí a família sempre me teve... Assim, teve os estágios, né? O primeiro estágio foi a coxata, que era um apelido meio depreciativo. Sim. Depois começou a ser um pouco mais de consciência. Então, já sabe, já vem com soluções, já fala, olha o que eu encontrei, lembrei de você. Pela primeira vez, tem gente até hoje celebrando a primeira ida ao supermercado sem sacola de plástico. Chegou em casa sem nenhuma sacola de plástico, só com a sacola de farinha de arroz, aquela sacola com
com a trilha ainda, né? Que a gente tem, né, Aline? Aliás, mostra aquela sacola que você tem, que eu achei fantástica, que é feita com... Essa sacola aqui é eco bag, como chamam, né? Que é uma sacola ela é reutilizável e ela é de um tecido reutilizado. Isso aqui é tecido de guarda-chuva, de sombrinha, né? Então, eu comprei uma comunidade lá em Piracanga, na Bahia, né? Fantástico. Que tem todo também, seria uma outra live para falar de Piracanga, mas enfim, né? Tem toda uma base de preocupação ambiental, de sustentabilidade, e aqui é uma comunidade, as pessoas de menor poder aquisitivo que eles ajudam e tal, e aí eles vão ensinando, né? Então, ensinar a costura, começar a juntar os guarda-chuvas e transformar numa bolsa, e ela é ótima porque como esse tecido aqui, você dobra ele todinho, eu enrolo ele e ele está sempre dentro da minha bolsa. Ele não ocupa espaço, né? Ele fica assim pequenininho, assim, bem, se eu quiser precisar de mais espaço, ele fica bem pequenininho. Pois então... ainda tem a questão do espaço. A bolsa, depois de um tempo, vira um pequeno universo de coisas. A Jéssica, ela teve, eu vou usar esse gancho, já teve uma dessas, minha avó que fez há uns anos. Pois é. Ai, tá vendo, gente? De vó, que é uma coisa que tem sido resgatado a todo processo que vale a pena resgatar. Que é a comida feita em casa, comida feita em casa, não é industrializada, é ultraprocessada. É o hábito de cuidar das coisas até que elas rendam o suficiente. Porque não existe pecado em você ter plástico, tá? A economia cíclica, ela fala que fofo. O ideal é você começar a produzir, que aquela produção retorne de alguma forma para dois lugares, ou para o mesmo lugar que dê início a uma nova produção de alguma coisa, ou para o lugar que destine adequadamente aquele resíduo. Então, o exemplo da roupa que a fez é o exemplo do tipo assim, roupas são produzidas sempre, nunca vão deixar de ser produzidas. Entretanto, a forma de produção, o impacto que isso causa, tem que justificar o uso dela. E a quantidade, né? O volume. O volume e o uso. Então, o que a gente estava fazendo? A gente estava usando roupa com o critério de que ela não servia só para vestir e que ela não precisava durar. Então, assim, essa lógica, ela só voltou para o conhecimento da avó, que usava as roupas, fazia a própria roupa, reutilizava as roupas, costurando de novo, ou doava. Pode repetir, repete roupa. Não tem problema, ninguém vai reparar, entendeu? Por quê? Porque a roupa já foi produzida, já gastou, já jogou tinta no meio ambiente e ela tem que ser usada o máximo possível. O plástico é lógica. O plástico foi invenção da humanidade. Ele serve? Serve. Ele tem que render? Tem. O que está errado é diminuir esse ciclo e sair jogando para o meio ambiente como se o meio ambiente fosse engolir aquilo tudo e que ele fosse simplesmente sumir. O plástico não é vilão. Existe o plástico mal utilizado numa cadeia de raciocínio da economia de descartável. Então, assim, não é... Então, Agnes, você não tem plástico em casa? Tem pra caramba, mas eu faço ele render num absurdo de todas as formas. E aí, depois que ele render o suficiente, aí eu vou dar um destino adequado para ele, para que ele volte a ser alguma coisa. Só que não é todo plástico que volta a ser alguma coisa. Então, assim, não é todo plástico, não. Só 5% dos plásticos no mundo voltam a ser alguma coisa. Ah, mas é reciclável. Não, não é reciclável, tá? Por isso que eu falei que na minha geração, o reciclável acabou sendo uma educação torta. Que tem, assim, o que é reciclável e o que não é. E dentre os que são recicláveis, quais são efetivamente reciclados, que são realmente destinados de uma forma correta para que ele volte para a cadeia, né? Aqui a Aline fez um comentário bem legal, que a avó que ela faz também umas saias de festa junina, utilizando esse tecido da capa de sombrinha. Incrível essa ideia, parabéns. Muito legal e criativa, gente. Muito bom. E a Bia já está querendo encomendar, tá vendo? Olha só, gente, que coisa maravilhosa. E essa coisa... Outro resgate de vó. Vamos lá. Vou mostrar o resgate de vó, vai. O resgate de vó. Não é para banho. Muita bucha vegetal. Corta, maravilhosa. Usa para banho, usa para lavar louça. E Isso. pasta, e azulejo e tudo. A esponja vegetal é muito maravilhosa. E, inclusive, assim,
como a gente está falando aí do repensar das mudanças possíveis, uma descoberta recente que eu fiquei bem feliz é que mesmo quem insistir em usar as esponjas comuns, existe uma campanha agora eu não lembro qual é a campanha, a gente pode depois mandar para vocês aí, mas da Scott Bright, né? Que eles têm um programa de logística reversa que chama, né? Quando a empresa ela se responsabiliza pelo resíduo que ela gera nos produtos que ela vende. Então, tem que fazer um cadastro, né, num site que eles têm, reunir essas esponjas que vão sendo usadas, né, deixá-las higienizadas, sequinhas, você vai juntando e depois eles oferecem né, você só tem que levar até uma agência do correio e imprime um papel lá que já é pago por eles e você manda, e eles têm todo um processo de reciclagem mesmo, né? Eles fazem uma reciclagem específica, porque não é em todo lugar que existe essa reciclagem, mas que eles mostram, né? Eu assisti um vídeo onde eles mostram toda essa cadeia e eles transformam em outros produtos, assim, em pá, em vassoura, enfim. Na nossa opinião, né, é o que a gente adotou, a vegetal é o melhor dos mundos, porque ela é mais higiênica, inclusive, antibactericida, tem gente que fala, mas que nojo, não sei o quê. Já houveram testes comparando a esponja industrializada com a vegetal, e a vegetal é muito mais higiênica, inclusive. E ela, quando ela termina de usar, que ela já vira quase um pano, assim, para quem tem uma composteira, que é outra coisa que a gente também estimula, ela vai para a composteira e ela vira adubo. Ela volta, então ela não gera nenhum tipo de resíduo mesmo, assim, né? Ela é bem, bem legal, assim, por esses aspectos todos. E aí essa coisa da composteira também é outro tema que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção do pessoal, que existem vários modelos de compostagem, que também é um tema para outra live, você detalhar como funciona, mas basicamente eu até trouxe aqui um pote de resíduo orgânico, que na verdade é casca de semente, tudo, eu vou juntando para não ter que toda hora manejar a composteira, que a pessoa fala assim, toda hora eu tenho que ir lá abrir a composteira e jogar uma casca de banana, não sei o quê. Não, a solução que eu encontrei foi essa, vou juntando num potinho na geladeira, que não dá cheiro, não sei o quê, é como se fosse mais uma fruta que está ali dentro da geladeira. Aí quando junta um volume, você vai lá, você pega um tempinho, que são 5 minutos joga as cascas, os restos de alimento, cobre com folhas secas ou com serragem, e a bichinha trabalha sozinha, né? Tem a composteira que não precisa de nenhuma ajuda, assim, ou aqueles que adotam a ajuda das amiguinhas minhoquinhas, né? Eu já tive as duas experiências e as duas funcionam bem. Então é muito mais simples do que parece, assim, é mesmo. E eu tenho isso dentro do apartamento, tá, gente? Então tem gente, não, mas é porque eu não tenho quintal. Não tenho... casa. Só que assim, o único problema, entre aspas, é que eu gero uma quantidade tão grande de adubo, que é um adubo maravilhoso, orgânico, sem química, não sei o quê, que todo mundo fica feliz porque eu dou de presente, assim, porque eu não tenho planta para tudo isso, né? Então, as pessoas que têm planta em casa, que têm horta, o meu professor de jardinagem de horta urbana e o seu João Flores aqui de Macaé, ele é engenheiro agrônomo, de vez em quando ele faz uns workshops, assim, umas palestras sobre agricultura urbana, né, mostrando esse retorno assim, né, das pessoas plantarem seu próprio alimento e tal, e ensinou sobre compostagem. Então ele está sempre em contato com esse pessoal que planta e tal, aí ele vai e leva. Às vezes eu vou na feira e dou para feirante que eu sempre compro, dou um vidro, que ele gera aquele adubo líquido também, né? Ó, Bia já está dando seu testemunho, as plantinhas amam. Ô, Bia, vou te falar, quem quiser doação é só pedir. A Aline fez isso, a Aline conseguiu fazer os pais se envolverem também, e aí a casa que eles têm em São Gonçalo tem a compostagem também. Eu tenho duas composteiras, uma aqui e uma lá. Aqui eu consegui fazer com a minha mãe, eu comecei a passar a minha experiência, quer dizer, eu tive o meu aprendizado. Aí a minha mãe, que já tinha um cantinho de planta na agência dela, que fica num mall aberto, começou a usar o meu adubo. Aí ela mesma falou, não, você monta uma para mim, eu quero fazer. Aí eu fui mostrar para ela como é que faz. E é interessante porque foi a primeira vez que eu tive contato com que todo mundo... Foi quando eu comecei a entender o processo do que é o lixão, né?
que é o aterro sanitário não controlado, que era o que a gente já sabia como técnicas na época que a gente fazia pesquisa em turismo, mas a gente não tinha essa cadeia completa no nosso raciocínio, né? De que o que a gente come, maior parte do nosso lixo gerado hoje vem do que a gente come, e o que a gente come pode voltar para a terra como adubo, e a terra dá andamento a esse ciclo, ao invés de parar no lixão e virar uma coisa tóxica, porque ela não é originalmente tóxica, né? A nossa comida tem essa conexão. E é tudo uma questão de hábito, né? De percepção. De novo, a gente volta para o repensar. E aí, outro hábito que a gente passou por essa adaptação na compostagem, no meu caso, foi a questão da eliminação do saquinho de lixo do supermercado, que virava saco para pia, saco para o banheiro, para a lixeira do banheiro. E aí eu tive a ideia de começar a pesquisar na internet e substituir cada vez mais o saco plástico por outras coisas, né? Então tem a galera que usa a lixeira normalmente, e aí coloca tudo direto na lixeira e depois lava, quando recolhe, lava a lixeira. Eu adotei os sacos de papel, né? Para diminuir cada vez mais essa coisa do põe dentro de um lixo, depois dentro de um saco, depois um saco dentro de um saco, depois vai parar tudo no lixão. É um desespero. Então, para diminuir meu desespero, eu tive essa experiência. Outra coisa que a gente teve, que eu comecei a me adaptar, foi a questão da pasta de dente e da escova de dente. Cadê a escova de dente? Tem escova, tem pasta aqui, ó. Olha uma pasta de dente sem embalagem. Maneira, essa eu não tinha visto ainda. Não tinha? Tá vendo, gente? Tem novidade o tempo todo, até entre nós, assim, não dá tempo de... Mas isso aqui é uma pasta de dente sólida, que vem num palitinho assim para facilitar, e você passa a escova, eu levei a escova para escovar o dente, fico lá no banheiro. Mas você molha assim, aí passa. Depois eu vou te apresentar essa versão, porque tem, vocês verem, tem opções, né? A gente já vê umas que vêm num potinho, que é o potinho é reutilizável, né? Tem a sólida, tem as que a gente estava falando, né? De buscou, porque assim, os produtos de higiene tem a questão tanto das embalagens quanto do impacto do próprio produto, né? Por serem produtos químicos, né? Lá em Piracanga também tive bem essa experiência, assim, também é outro tema para outra live, mas dos biodegradáveis, né? Tô listando aqui. Lá como é uma ecovila, eles têm toda uma visão assim do cuidado com a água, né? Todo o esgoto é tratado localmente de uma forma com o uso de permacultura e tal. Então, assim, você tem que usar biodegradável, porque senão não dá conta de tratar aquele esgoto. Então, a gente também pode trazer isso para a nossa vida, assim, o que os produtos de higiene que eu uso impactam no meio ambiente. Então, esses produtos que são, né, ecológicos, vamos dizer assim, eles têm tanta preocupação com as embalagens como de ser um produto natural, biodegradável, que vai ter um impacto menor quando ele desce pelo ralo, quando ele desce pela pia, né? Então tem isso, assim. Aí tem os modelos que a gente vai pesquisando, um modelo que ele é sem embalagem, mas ele não é biodegradável. Tem o que é biodegradável, mas que talvez não tenha se preocupado com a embalagem. Vamos falar dos gargalos. Não é tudo muito fácil, não, gente. É uma luta. A gente está falando desde o começo. A gente começa com repensar. Você começa com repensar, aí você decide uma mudança de cada vez. É porque a gente é louca, a gente escolhe assim. Se você escolher uma mudança de cada vez, essa mudança já vai te trazer um impacto pessoal. Assim, você vai ter que se adaptar e vai navegar contra uma certa corrente. Você vai começar a se dar consciência de que nem sempre você vai se adaptar rápido, ou por você ou pelo seu mundo externo. Aí o exemplo da pasta de dente. Eu comecei a pasta de dente porque a minha preocupação era com microplástico. Foi quando eu descobri a primeira vez. E aí tem a ver com a minha saúde. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente também fala da saúde. No meu caso, a minha visão... Tá mais um filtro, né? Mais um filtro. Então, assim, o meu filtro era... Eu não quero ver plástico. E as escovas e as pastas de dente que tem pedacinhos bem micro, pequenos e milimétricos, que fica bonitinho, que nem dentro do álcool gel, assim, tá lá bonitinho, que a 90% é microplástico. Então eu comecei a pensar, não, vou trocar por uma natural. Aí troquei por uma pasta de dente natural, de uma marca lá de Santa Catarina, que eu adoro. Tava tudo ótimo. Aí eu comecei a perceber que tinha embalagem.
da pasta de dente. E aí fui procurar minhas amigas, que são minhas referências aqui em Natal, sobre pasta de dente. E comecei a testar. Comecei com a pasta de dente misturando óleo de coco com bicarbonato. Aí descobri que é lindo, que o dente fica super branco, mas é extremamente abrasivo. Aí já sai um pouco do meio ambiente, do impacto, e volta para minha saúde. Ou seja, eu estava deixando fragilizada a exposição das raízes do dente. Aí vamos lá, vamos buscar uma outra. Então, isso é só para falar da pasta de dente. Mas não é para desanimar, não, tá? É porque a gente sabe que tudo na vida tem um caminho que a gente tem que se adaptar. Aí a minha pasta hoje é de joá com leite com óleo de coco, já tá até acabando de fazer. Que é óleo de coco e pó de joá. Aí eu fui lá na ação da Dri, que é minha lindona que fornece as coisas quando eu consigo ir lá em Petrópolis. E aí eu descobri que o gosto também tem que se adaptar. Então de manhã você faz uma meditaçãozinha, porque é super amargo, mas pó de joá O joá? O joá eu não conheço. é o que os índios Assim, você já ouviu falar, né? Mas eu nunca usei. É o que os índios usam para escovar dente. Era o meu pai. Aí meu pai veio e falou assim: Nossa, joá? Você usa joá para escovar dente? Eu fazia isso quando era pequeno, porque a mãe dele é a origem indígena, né? Então, eles pegavam a casca do joá e faziam a pasta de dente com escova. Então, assim, é isso. Resgate. As soluções estão no passado e na inovação para o futuro, né? Elas existem. Oi? Ah, gente, tá vendo? Que maravilha. É muita solução. Outra solução. Um vidrinho que você pode reutilizar, né? Vidrinho. Então, a Adri já vende assim, já vende potinho. Ó, só para avisar que a gente tá chegando no final aí do nosso tempo, hein, nossa live. Eu sabia que ia acontecer isso. Resgate de sabedoria. É isso mesmo, Bia. A gente tem que buscar a sabedoria dos nossos antepassados ou daqueles que ainda estão aí, né? E a gente tá... Minha mãe, pai e avó do sertão também usavam joá, ó. Tá vendo? Cara, continua sendo maravilhoso, né? Tem umas sabedorias populares que estão sendo resgatadas e algumas com a sua devida adaptação. Mas eu sinto muito não ter tido tanta convivência com a cultura indígena como eu gostaria, né? De ter muita sabedoria que a gente poderia estar aplicando, mesmo no universo atual, na sociedade industrializada que a gente tem hoje. Será que alguém tem alguma pergunta, gente? Eu queria finalizar esse ao vivo sem... teve as perguntas que o pessoal mandou, né? Que a gente anunciou que ia fazer. Ó, o Wellington me perguntou se era possível fazer uma adaptação de uma vida 80% sustentável. Aí a minha contribuição para o Wellington é a seguinte: depende da sua disposição. Possível vai ser desde que você consiga ser muito rígido nas tuas proporções. Eu não acho que exista um modelo ideal de sustentabilidade, porque tem duas coisas. Primeiro, o possível para você e aquilo em que você acredita. Então, por exemplo, eu tenho um conceito de cidadania ambiental. Então, eu acho que eu preciso ser cidadã do mundo que eu vivo hoje, de uma forma mais consciente com o próximo, ou seja, um pouco social, mas principalmente da forma como eu, como cidadã, impacto o meio ambiente. Então, o meu aspecto, a minha visão, ela está muito relacionada à natureza e ao envolvimento das pessoas, à participação das pessoas nesse processo. O processo da Aline pode ser outro, a sua visão pode ser outra. Então, tem gente, como a gente estava falando ontem, tem gente que adota o veganismo com uma visão ambiental. Tem gente que adota o veganismo, e é a origem do veganismo em si, em proteção aos animais, contra a maldade, contra os maus tratos e contra essa relação de consumo desenfreada que na cabeça do vegano não deve existir, não é natural. Mas é uma visão. Então, assim, o 80% sustentável da sua vida vai depender muito da sua visão. Porque você pode entender que os 80% estão relacionados ao seu impacto no social. E a sua sustentabilidade vai ser social. Então, você vai buscar esse caminho. Ou não, ela vai ser ambiental e só diretamente ao planeta e só diretamente aos oceanos. Então, assim, depende, essa proporcionalidade depende muito do contexto, né, Aline?
Sim, é. E assim, aí até a gente conversando, eu falei para ela, às vezes a pessoa, né, como ele pergunta assim, 80% sustentável, tem pessoas que têm muito essa necessidade de entender numericamente, assim, como é que isso acontece, né? Então, uma dica legal é procurar pegada ecológica. Esse termo, você buscando no Google, tem até uma calculadora, que você calcula hoje o seu impacto, e depois que você fizer uma mudança, pode te refazer o teste e ele vai te dar. Então, assim, quantos planetas seriam necessários caso todos os habitantes do planeta vivessem o estilo de vida que você leva? E é assustador, porque mesmo a gente fazendo todas essas mudanças, o impacto ainda é muito grande. Porque aí entra em consideração o uso dos combustíveis fósseis, o modo de transporte daquele país, como é que aquele país produz. Então, por mais que a gente individualmente faça mudanças, a pressão tem que ser para que toda a sociedade mude, porque a gente ainda vive de uma forma que é muito impactante para o meio ambiente, né? Então você vê, tem pessoas que vivem, né, no meio rural, que vivem no interior da África, da Ásia e tal, tendo estilos de vida bem menos fora dessa coisa do consumismo, do industrial. Então é aí que fica esse equilíbrio. Mas se todo mundo vivesse, por exemplo, eu acho que do americano seriam 7 planetas, uma coisa assim, eu não lembro agora dos números, mas é impressionante. Então, assim, é o modelo de consumo que está na base assim, disso. Então, vale muito a pena cada um fazer o seu teste aí da pegada ecológica e olhar para aquilo assim, aonde que eu posso diminuir a minha pegada, né? Onde que está sobre a minha, o meu domínio, o que eu posso fazer hoje para mudar isso, né? Tem a ver com a sua visão de mundo, né? Sim, exatamente. Mundo. Onde é que você consegue mudar? Porque também tem essa. Quão resistente você tá para encarar uma mudança, né? E aí a mudança vai de acordo com a sua zona de conforto. E toda mudança mexe na zona de conforto. Então, sim. isso é uma coisa. Aí você teve mais algumas perguntas. Foi a Amanda, que eu não sei se ela entrou, mas depois eu vou mandar para ela a gravação, se ela não tiver conseguido participar, porque eu não vi ela entrando, não. Ela perguntou sobre a separação, né? Que quando o lixo reciclável, se ela não botar num saco, que vai dar muito trabalho para o catador. Ela falou assim, vai dar um trabalho do cão se eu não botar dentro de um saco. Então, assim, é usar criatividade, né? Eu, por exemplo, o que eu pensei, porque é isso, a gente tem que se deparar com um problema e falar assim, como eu vou lidar com isso? Então, pensei assim, tem as caixas de papelão, por exemplo, você pode botar tudo dentro de uma caixa de papelão, que o próprio papelão também é reciclável. Os catadores, alguns trabalham com os sacos reutilizáveis que eles fazem com, né? A empresa que faz a reciclagem às vezes fornece isso, só que é isso, você tem que fazer um movimento e identificar, né, na sua cidade ou no teu condomínio, quem é que pega esse material, o que ele tem de ferramenta para trabalhar, será que a gente pode pensar em construir uma ferramenta junto para facilitar isso, ou bota num saco, mas aquele saco vai ser reutilizado várias vezes, né, então é isso, não tem... A maioria dos problemas não existem muitas respostas prontas. Ainda. Por isso que... Então, a gente está construindo. E, às vezes, pode criar uma solução no momento e daqui a pouco surgir uma solução melhor. Eu acho que o mais importante é tá plantando essas sementinhas para que muitas mentes pensando juntas, né? A gente encontra soluções mais facilmente. Tem essa coisa do esforço, né? Assim, você começou, você deu um passo. E aí você se deparou com um problema, né? Com uma coisa que não deve te bloquear, não precisa te bloquear. Podem existir outras soluções que vão resolver. Eu estava toda feliz, compartilhei com a Aline a minha dificuldade, minha inquietação do meu condomínio não separar resíduos ainda. Então, tinha duas possibilidades. Ou eu ia atrás de uma solução paralela, porque existem cooperativas que trabalham com isso, que vêm até sua casa e recolhem. Existem empresas que incluem sua casa, dependendo da cobertura. Então, isso tudo depende da sua ação para descobrir essa informação, porque a informação não vai estar pronta para você. O mundo à sua volta, ela não vai estar à disposição. Olha, então você faz isso. Porque a gente também está muito numa cultura do vem te dar, né? Uma coisa pronta, a informação está disponível, ou alguém vai resolver com você, ou vai resolver para você. E a gente está passando para a sociedade, tipo assim, você vai precisar cada vez mais se envolver na mudança. É uma coisa muito mais proativa do que reativa. E aí tem mais uma pergunta, se não me engano. Era só essa, não? Não, é porque a Amanda fez 2 comentários, aí pareceu que eram 2 perguntas, mas foi só um complemento.
Eu acho que a qualquer momento vai encerrar aí, né, Agnes? Você Vai, que recebe uma notificação? assim, ainda não recebi a notificação, mas se Porque cair, pelo tempo aqui, eu só queria falar aquela frase que eu te mandei ontem, que eu acho que vale como incentivo para todos, né? Que é uma frase de São Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e em breve estarás fazendo o impossível. é verdade. Né? Então é isso, né? Em vários aspectos da nossa vida a gente pode levar esse ensinamento, essa sabedoria, e nessa questão da sustentabilidade é isso. Não vamos duvidar das nossas capacidades, não. Vamos em frente, que o que parece impossível hoje, no futuro pode se mostrar muito viável, muito. E é isso, gente. Super. Obrigada por estarem com a gente. Já tem lista para duas aqui. Uma de Que bom. mais, hein? Tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever para a gente, comenta lá, entra lá no nosso Instagram, já está cheio de informações sobre tudo que a gente falou aqui, né? Dá para se aprofundar ou perguntar, manda, compartilhem com os amigos se vocês gostaram, deixe o seu like. Ai, sempre quis falar isso, aquelas. Já vai fazer outra live mais empolgada. Manda no Ai, gente. Como é que é a história do aviãozinho? Pega o aviãozinho. Encaminha, compartilha com os amigos que podem se beneficiar dessa troca de informações que a gente fez aqui, ó. A ideia aqui a Bia está falando que vai recomendar as pessoas que estão dormindo, porque a gente fez o pessoal acordar cedo no sábado, né? Porque aqui no caso nós duas madrugamos, mas tem gente que sábado é dia de dormir até altas horas. A gente madruga e acha que 9 horas tá tarde. Tá vendo? Já vamos aqui, ó. Vai deixando aí. Bia, aqui, ó. Bia comentou, foi uma delícia esse bate-papo. Continuem compartilhando a experiência de vocês, que a gente aprende muito. Obrigada, Bia. A gente aprende com a troca, tá? Obrigada pela presença. Vivian também, ó. Vocês são maravilhosos. Carlos, é verdade, muitos podem se beneficiar. Olha só, vai ficar... Eu vou gravar a live, torcendo para que dê certo. Vai ficar lá no perfil. Vou botar no Aí a Vivian falou que acordou só para assistir, ó. Ai, Jéssica, linda! Eu sei que vai ter muita gente que não vai conseguir acompanhar agora, vai conseguir assistir depois, mas eu vou tentar deixar no IGTV, vou tentar botar nos destaques. Compartilha com quem você acha o canal, para quem não sabe, tá aqui em cima, né? Embaixo do meu nome é Mundo Mais Collab, para quem ainda não conhece. A ideia não é educar biologicamente, ambientalmente as pessoas. A ideia existem mudanças do dia a dia super possíveis, super viáveis, super acessíveis, que às vezes a gente não tem ideia que é possível e você já está fazendo a diferença. Então, assim, não é para achar que vai resolver o problema do mundo. Trocou o copinho plástico pelo copinho que vai ficar ali com você o dia todo dentro da bolsa e vai te acompanhar, e convenceu a família de que você conseguiu adotar um hábito que todo mundo pode adotar, já é uma mudança, assim, top, radical, entendeu? Então, assim, cada um tem que fazer a sua mudança dentro do possível. Essa é a ideia, né, Aline? Isso. Estamos juntos para ajudar, incentivar, tirar dúvidas, qualquer momento. Nos perguntem, vamos dividir as angústias. Ainda não consideramos que chegamos no ideal, né? A gente está caminhando ainda, essa caminhada eu acho que ela não acaba nunca, mas é isso, o único R que é fixo é o repensar. Todo dia a gente pode rever, repensar e tomar ter novas escolhas mais conscientes. E a ideia acho que esse é um momento importante para a gente repensar, né? Já que a gente está se deparando, a gente foi obrigado a se deparar com o que a gente não esperava, com o inesperado. E eu acho que é uma das coisas para se refletir. Acho que é um momento de refletir. Assim, eu compartilhei com a Aline a minha angústia, que tem gente que está usando esse momento para ficar assistindo Big Brother e compra pacote premium de encarcerados assistindo encarcerados. Mas a gente tenta contribuir com a nossa parte, que as pessoas usem seu tempo útil para ficar com a família, para amar mais, para ter mais consciência em si, dos seus impactos, das suas atitudes junto ao próximo, que seu próximo seja família ou não.
e o seu e quanto que você tem de mudança para acrescentar na vida dos outros. Sim. Sua E é também. importante, assim, é uma notícia que saiu assim, a gente está nesse momento do coronavírus, que é a grande preocupação do mundo. Pode parecer, pô, mas por que a gente está discutindo esse assunto? Saiu um dado das Nações Unidas que o coronavírus ele é resultado da degradação ambiental, gente. Então, assim, a gente está passando por isso porque o planeta não está suportando o modo de vida dos seres humanos. Então, somos nós, seres humanos, que temos a responsabilidade de mudar a nossa ação no mundo, porque o mundo responde, o planeta responde.